Olá a todos, meu nome é Luiz Celso. Esse vídeo faz parte do curso de Ciência de Dados 2 da UTF-PR. Esse vídeo vai cobrir as questões básicas de recuperação de informação. A gente vai focar sobretudo no modelo booleano de consultas e na construção do índice invertido, que são os dois elementos básicos para a gente começar a pensar em como funcionam os sistemas de recuperação de informação. Diversos desses slides, e sobretudo essa parte do curso, são baseados neste livro de recuperação de informação, que é desses professores da Universidade de Stanford. Bom, a recuperação booleana é o modelo mais simples de recuperação de informação que a gente tem. É dele que a gente começa, e mesmo sendo super simples e não ser o que a gente usa no dia a dia, ele é a base de muitas coisas, né? O modelo booleano simplesmente é expressar consultas, né, na hora de fazer uma consulta, por exemplo, no buscador do Google. A gente quer documentos que contenham a palavra César e Brutus, a gente expressa que a gente quer a palavra César, a gente coloca o conector lógico e, né, ou and em inglês, e a palavra Brutus. Então a máquina de busca vai retornar todos os documentos que contêm essas duas palavras. Então é um modelo simples. Mas será que o Google usa esse modelo? Ele usa parcialmente, né? Porque no caso do Google, se ele não encontrar algum dos termos, né? Se a gente não, bom, primeiramente a gente não escreve o end, ele assume que a gente está fazendo uma consulta booleana e que a gente quer todos os termos. Mas se ele não encontra todos os termos, ele vai retornar o melhor conjunto possível, né? Com o número máximo de termos que ele encontrar da nossa consulta. Então ele usa parcialmente o modelo booleano também. A primeira coisa para entender como que a gente vai tratar isso, a gente vai falar um pouco de índice invertido, que é como que a gente vai organizar os nossos dados, os nossos documentos, para que a gente encontre os documentos que contêm as palavras descritas nas nossas consultas booleanas. E para motivar e para dar exemplos de tudo isso, esse livro e os autores do livro usam muitos exemplos de peças de Shakespeare. Então a gente vai usar alguns das peças dos livros do Shakespeare. Então, esse é um exemplo de como que a gente vai representar o texto de documentos, né, nesse caso de peças, com relação às palavras que eles contêm. Então, a gente vai criar o que a gente chama de matriz de incidência de termos e documentos. A matriz se parece com isso que a gente tem aqui na tela, e ela organiza os documentos, né, tá vendo aqui, Antony, Cleópatra, Hamlet, Macbeth, então várias peças do Shakespeare, e aqui as palavras, né, que estão dentro desses documentos, né? Então, Bruto, César, Calpurnia. E aí sempre que uma palavra, sempre um documento contém uma palavra, por exemplo, Hamlet contém a palavra Brutus. Aí a gente marca com 1. Então, 1 sempre que contém a palavra, 0 quando não contém. Então assim a gente vai construir a nossa matriz de incidência. Mas e agora, como que a gente processa uma consulta como Brutus e César e não Calpurnia num, numa estrutura dessa? Como que a gente pode fazer isso? Bom, o que a gente vai fazer é se aproveitar, né, das operações booleanas que a gente está fazendo e executar ah, os cálculos booleanos em cima dos vetores de cada uma das palavras que a gente está consultando. Então, se a gente tem as palavras Brutus, César e Calpurnia, a gente vai usar os vetores, né, das matrizes, né, as linhas da matriz referentes a essas palavras, né? No caso do Calpurnia, como a gente está usando o operador não, a gente vai inverter. Então, sempre que tem um zero, a gente coloca um e vice-versa. Tudo bem? Aí, depois disso, é só fazer uma continha que a gente chama de bitwise e, né? Ou end bitwise, que é aplicar o end sobre cada um
das posições do vetores. Então, por exemplo, para essa posição aqui do vetor, eu vou fazer 0 e 1 e 1. Como tem um 0 no resultado do e, eu vou ter 0. Né? Na posição seguinte, a mesma coisa, também vai dar 0. A terceira posição aqui, aí já tem 1 em todos eles, então vai dar 1. Então é assim que a gente vai fazer. Aqui uma forma mais simples de visualizar isso que eu acabei de falar. Né? Então a gente tem aqui os três termos, né, que a gente está buscando, e a gente pode executar as nossas operações lógicas em cima das posições diretamente nos vetores. Né? Então, os vetores estão representados aqui na horizontal. Né? Então, esse é o vetor do Anthony, com todas os documentos que contêm essa palavra, né? E assim sucessivamente a gente tem todos os vetores, mas esses três vetores aqui, como a gente vai calcular posição por posição, a gente pega a posição de cada um dos vetores, né? E lembrando que no caso aqui do vetor da calpurnia, a gente vai inverter porque a gente está querendo um não. Então no caso aqui, nessa posição, a gente tem 0, E1, E1, então a gente vai ter 0 no final. Então significa que o resultado final para a minha consulta Brutus e César e não Calpurnia é esse resultado aqui, que significa que eu vou retornar o livro Antony e Cleópatra e o livro Hamlet. Então é assim que funciona uma consulta booleana num sistema de recuperação booleano. Então, aqui o exemplo, novamente, da mesma consulta. Eu tenho aquela consulta, aí eu vou retornar, por exemplo, esse livro, né, que eu acabei de falar também, que retornou esse livro. Por que retornou? Porque ele contém as palavras que eu busquei, né, e ele não contém a palavra calpurnia. Então, ele é um candidato a ser retornado. Mas tem um problema, um pequeno problema, na verdade, um grande problema com essa abordagem. Vamos pensar um pouco aqui como que seria uma matriz dessa se a gente tivesse que criar essa matriz no mundo real. Imagina que a gente tem uma coleção de documentos com 1 milhão de documentos. Cada um desses documentos tem aproximadamente 1000 tokens, ou 1000 palavras. Né? Então, no total, na minha coleção inteira, eu vou ter aproximadamente 1 bilhão de tokens. Então, 1 bilhão de palavras na minha coleção inteira. Né? Digamos que para cada palavra eu preciso de 6 bytes, né, para representar uma palavra, digamos. No inglês as palavras são mais curtas, então isso é razoável. Né? Então, no final, eu vou ter uma coleção de documentos de aproximadamente 6 gigabytes. Ok? Mas agora, vamos pensar em quantos termos distintos a gente teria nessa coleção. Bom, se a coleção é em inglês, em geral, uma estimativa razoável para a quantidade de palavras na língua inglesa é de 500 mil de palavras. Tudo bem? Então, relembrando aqui do slide anterior, a gente teria mais ou menos 1 bilhão de palavras, né, ou de tokens, na nossa coleção, e mais ou menos, né, se a gente multiplicar por 6 bytes cada um dos tokens, né, então a gente teria essa quantidade de bytes. Mas agora vamos pensar como que ficaria, qual o tamanho da matriz de incidência para essa coleção de documentos. Então, nas colunas, a gente vai ter os nossos termos, que para a língua inglesa é mais ou menos meio milhão de termos. Aí a gente multiplica isso pela quantidade de documentos que a gente tem. Então aqui dá para a gente ver que a gente vai ter essa quantidade, meio trilhão de zeros e uns. Né? Então a gente tem uma quantidade muito maior do que os nossos 6 bilhões de bytes. A gente tem meio trilhão de zeros e uns. No caso, bit, mas não vai fazer tanta diferença. Então, para criar a matriz, a gente está gastando muito mais espaço do que a quantidade de espaço que a gente precisaria para a nossa coleção. Então, imagina isso. Para o Google construir uma máquina de busca dessa, ele
teria que armazenar, né, só para criar o índice dele, uma informação que é muito maior do que todos os documentos da internet inteira. Isso, obviamente, não é factível. Mas se a gente pensa como que é essa matriz, né, essa matriz que a gente colocou aqui, calculou que ela vai ter 500 bilhão de zeros e uns, pensa quantos uns essa matriz vai ter. Na verdade, a quantidade de uns é só a quantidade de tokens, né, que realmente tem nos nossos documentos, que a gente estipulou lá, que seria 1 bilhão. Né? Então, a gente aparentemente está gastando muito mais espaço do que precisaria. Né? De 1 bilhão para 500 bilhão é muita coisa. Então, como que a gente conseguiria representar isso de uma forma mais eficiente? Né? Então, se a gente tem essa quantidade de zeros e, na verdade, uma quantidade muito maior, essa quantidade de uns e uma quantidade muito maior de zeros, uma forma inteligente seria não representar esses zeros que a gente tem em abundância. Aí é isso que a gente faz. A gente armazena apenas os uns. Então, para cada termo, a gente simplesmente vai armazenar quais documentos que contém aquele termo. Então, agora a gente está minimizando o uso de espaço nessa matriz. Aí a matriz agora não deixa de ser uma matriz, né? Porque a gente vai descartar diversas células dessa matriz. Essa matriz agora vai se transformar em um conjunto de listas. Então, agora cada termo vai ter uma lista de documentos que contém esse termo. Né? Aí a gente chama essa estrutura de índice invertido. Né? Porque a gente está invertendo o índice, é como aquele índice remissivo que tem no final dos livros. Né? Então a gente tem os termos e quais páginas aparece aquele termo. Né? Aqui é a mesma história. A gente tem os termos e quais documentos que contêm aqueles termos. Aí o conjunto de tokens, né, ou de palavras que a gente chama de dicionário, e o conjunto dessas listas que a gente está criando, né, dos documentos que contêm essas palavras, a gente chama de postings, né, ou postings lists. Bom, então agora a gente já sabe como que é a cara desse índice invertido, o que a gente precisa armazenar ali, mas obviamente a gente pulou alguns passos na construção do índice que eu acabei de mostrar, né? Porque tem alguns processamentos que a gente faz nos textos antes de a gente criar isso, né? Então, o primeiro passo primeiro a gente precisa coletar os documentos que a gente quer indexar, né? Então, digamos aqui, eu tenho esses dois documentos aqui que eu vou querer indexar. Depois que a gente obtém esses documentos, né, a gente vai tokenizar os textos ou transformar o texto em pedacinhos menores. Esses pedacinhos, em geral, correspondem a palavras. Né? Então, no caso aqui, eu vou ver que eu tenho que separar friends de Romans, de countrymen. É isso que eu vou fazer no meu documento. Veja que nisso as pontuações a gente descarta. Né? Dependendo do caso, pode ser interessante manter a pontuação, mas em geral, num sistema mais simples, a gente descarta a pontuação. Depois disso, a gente faz outros processamentos, né, para diminuir a variabilidade das palavras, né, para que a gente simplifique, né, minimize o número de palavras que a gente tem que armazenar no nosso dicionário, mas também ampliando a quantidade de consultas que a gente responde. Né? Por exemplo, se a gente indexa só a palavra friends, né, eu só vou responder com um documento que contém a palavra friends quando alguém realmente consulta por friends. Mas às vezes a pessoa colocou no singular e seria interessante eu responder também. Então a gente faz manipulação, por exemplo, transformando friends em friend, colocando o F maiúsculo para F minúsculo, para que as palavras sejam um pouco mais flexíveis e apareçam em mais consultas. Depois que a gente tem isso, aí a gente pode começar a coletar esses nossos termos e começar a criar o nosso índice invertido, né, com o nosso dicionário e os nossos postings lists. Então, aqui outra forma, né, representando esse passo de tokenização e pré-processamento. Né?
Então agora vejo que os nossos documentos agora estão limpos e as palavras estão mais normalizadas. Depois que eu faço isso, para eu gerar a minha lista, né, meus postings lists, eu preciso pegar, processar os documentos, e aí para cada termo que aparece no documento, eu anoto qual documento, onde aquele termo apareceu. Né? Então esse é o processo. Bom, parece ser um processo laborioso, desnecessariamente complicado, mas imagina, por exemplo, no caso do Google, o Google tem que fazer isso para bilhões de páginas na internet. Né? Então, fazer esse processo separadinho, na verdade, é importante, porque ele faz isso de forma distribuída e depois ele precisa, de forma distribuída, também comunicar entre as máquinas e calcular essas coisas. Então, isso são exatamente os passos que, por exemplo, o Google faz para criar esses índices. Depois a gente precisa ordenar essas listas pelos termos, né? Porque com as listas ordenadas fica mais fácil da gente, primeiro, contar a frequência dos termos e depois colocar cada um dos documentos que contém aquele termo na lista dos postings lists. Né? Então fica muito mais fácil aqui, por exemplo, o Brutus apareceu 2 vezes e em 2 documentos diferentes. Então, como a minha lista está ordenadinha, é muito fácil saber onde estão todos os brutos, criar a lista e depois contar todos os brutos para anotar a frequência. Então aqui, veja que no nosso dicionário, a gente está anotando essa informação da frequência dos termos, a frequência com a qual os termos aparecem na nossa coleção. Isso vai ser útil para a gente nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Mas, por enquanto, o mais importante são os termos e os nossos postings lists. Depois que a gente cria isso tudo, agora a gente pode criar as nossas estruturas tanto para armazenar o dicionário quanto para armazenar os postings lists. A gente usa estruturas diferentes para armazenar essas duas coisas, porque as estratégias para otimizar as consultas nessas duas estruturas são bem diferentes. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas existem algoritmos bem complexos para otimizar como a gente consulta um dicionário grande e como que a gente consulta postings lists grandes. Vamos falar só um pouquinho mais detalhes de processamento de consultas booleanas e um pouquinho de otimização, mas o bem básico, existem otimizações muito mais elaboradas. Então, antes a gente viu como que a gente fazia o processamento de uma consulta booleana usando a matriz de incidência, né? Agora vamos ver como que a gente faz usando as nossas posting lists, né? Ou nosso índice invertido. Então, a primeira coisa, se a gente tem uma consulta como essa, Brutus e Calpurnia, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a palavra Brutus no dicionário e aí obter as posting lists do Brutus, ou obter os documentos. Aí faz a mesma coisa com Calpurnia, tem a lista de todos os documentos que contém a palavra Calpurnia. E aí depois, como é um E, né, e a gente está falando em 2 conjuntos, 2 listas de documentos, o que a gente pode fazer, o que é o equivalente a esse E, é fazer a interseção desses 2 conjuntos. E aí a resposta é simplesmente o resultado dessa interseção. Então, aqui um exemplo, a gente obteve as posting lists, ou posting lists do Brutus e da Calpurnia, né? E a interseção, os únicos elementos, né, que aparecem nos 2 conjuntos o 2, que aparece aqui e aqui, e o 31, que aparece aqui e aqui. Então, se eu fiz aquela interseção, eu retorno o resultado sendo o documento 2 e o documento 31. Tudo bem? Mas como que a gente pode fazer isso de uma maneira eficiente? Existe uma forma de calcular isso linearmente, que é uma forma mais eficiente de fazer essa interseção é a gente percorrer as listas elemento a elemento. Então, com isso, depois que a gente percorrer uma vez a nossa lista, a lista inteira, né? No caso, a maior lista, a gente já vai conseguir ter os resultados. Aí vamos ver como que a gente pode fazer isso. A gente pode começar no começo das listas, né? Por exemplo, aqui,
E aí, enquanto os valores da minha primeira lista forem menores do que da segunda, eu continuo testando. Então, eu testei aqui, não tem interseção e continua menor, eu passo para o próximo. Aí vejo que tem interseção. Então, eu coloco aquele valor como um valor de resposta e aí continuo. Aí eu achei a interseção, agora eu avanço os dois. Avanço aqui e avanço aqui. E agora eu continuo testando. Então, enquanto o valor da primeira lista for menor do que o da segunda lista, eu vou avançando. Mas eu cheguei aqui, aí o valor já casou. Aí eu saio, né, eu coloco esse valor como resposta e agora eu continuo avançando, avanço na segunda lista e vou avançando aqui. Aí é menor, continuo avançando, agora é maior, então tem que avançar na segunda e vou fazendo isso. Depois que eu tiver percorrido toda a minha lista, a minha maior lista, eu vou ter a certeza de que eu tenho a resposta. Mas essa certeza só existe quando eu tenho a certeza de que as minhas listas estão ordenadas, senão nada disso funciona. Então agora, em vez de casar todos os documentos, os elementos das posting lists par a par para ver se tem interseção ou não, eu simplesmente percorro as listas e ao longo do caminho eu vou gerando os meus resultados. Esse é o algoritmo que faz isso, mas é exatamente isso que eu acabei de descrever. Esse tipo de consulta booleana que a gente acabou de estudar, ele ainda está presente como base na maioria dos sistemas de recuperação, mas ele não é tão usado hoje em dia. Mas durante muito tempo ele foi o sistema básico que as pessoas interagiam com grandes coleções de documentos. E ainda hoje ele tem o seu espaço, sobretudo em ferramentas para profissionais que precisam ter certeza dos resultados das consultas. Por exemplo, alguém que está pesquisando se uma determinada ideia já teve uma patente, já foi patenteada antes, ele precisa ter certeza que aqueles determinados termos não aparecem. Então, o sistema de busca ele não pode tomar decisões para o usuário. Então, ele tem que responder exatamente aquela consulta que o usuário fez. Então, isso ainda existe também em sistemas de busca por documentos legais. Aqui tem um exemplo de um sistema desse que é bem sucedido, né? Que é um sistema de busca por documentos, exatamente documentos legais. Agora vamos falar um pouquinho de otimização de consultas. Uma forma bem simples da gente otimizar o processamento de uma consulta é tentar pensar na ordem na qual a gente vai processar os nossos operadores lógicos. Em qual ordem que a gente vai fazer, por exemplo, nesse caso, as nossas interseções, né? Então, mexendo nisso, a gente pode otimizar bastante a nossa consulta. Nesse caso, veja aqui quais são as posting lists dos nossos termos, né? A gente está querendo fazer essa busca, né, de Brutus e Calpurnia e César, mas olha a diferença da quantidade de documentos que contém essas palavras. Então, se a gente for fazer as interseções, tem uma estratégia melhor para fazer essas interseções, né? Por exemplo, se a gente começar por aqui, essa interseção, nossa, a gente está fazendo interseção de dois conjuntos bem grandes. Não é o mais eficiente, né? Porque a gente vai ter que testar muitos elementos. Mais eficiente seria começar pelas nossas posting lists que são menores. Então a interseção vai ser menor, vai executar muito mais rápido, o resultado disso vai ser pequenininho e depois na hora de comparar com a lista que é maior também vai ser bem mais eficiente. Tudo bem? Então isso já é um uso para aquela informação que a gente obteve de frequência dos termos. Mais para frente a gente vai ver outros usos daquela informação da frequência dos termos que a gente colocou lá no nosso índice invertido.